O objetivo desse vídeo é te ensinar como montar um plano para chegar nos 100 mil reais através de investimentos começando do zero. Essa grana vai te gerar uma bela de uma renda extra todo mês, sem contar da liberdade financeira que isso proporciona, né? Dá até para começar a planejar a aposentadoria, já imaginou? Mesmo sem saber onde investir, com esse método dá para chegar nos 100 mil sem medo de perder dinheiro para nunca mais te faltar grana. Tudo de maneira segura e consciente, sem loucura. Eu sou o César Esperandio. Eu sou eu, Fordelone, e nós somos o canal Economy, que é a tradução da economia dos investimentos. Se inscrevendo aqui embaixo você não perde nenhum vídeo novo. Tem vídeo de educação financeira, de onde investir todo dia aqui no canal. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem vídeo que nem esse. Nessa semana, por exemplo, a gente falou quanto que rende 100 mil reais lá no Tesouro Direto e ó, vou te falar, é uma bolada, hein? Economiker Raiz já deixou o like aqui embaixo. Se você tá chegando agora, faz o seguinte, só deixa o seu joinha a hora que você fala, caramba, esse vídeo é legal mesmo. Agora sim, bora ver o plano Economic para chegar nos seus primeiros 100 mil reais? E aí, investidor, sussa, bora tacar pau em mais um vídeo. O primeiro passo, que talvez seja o mais importante, é você estabelecer uma meta bem clara. E quando a gente fala meta, a gente tá falando de uma meta específica. Então eu quero chegar nos meus 100 mil reais daqui 2 anos para fazer uma viagem incrível, ou para dar de entrada numa casa, ou para construir um plano de liberdade financeira. Tem que ser uma meta clara e importante para você não desistir no meio do caminho. Porque quando a gente fala em investir, a gente tá falando de uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, ó, você vai ter que ter disciplina. Parte desse objetivo já está estabelecido aqui nesse vídeo, que é chegar nos 100 mil reais. Nos próximos passos você vai aprender como é que se estipula um prazo para alcançar esse objetivo. Além desse passo importante de você pensar no seu objetivo, você tem que parar para refletir. O quanto que eu consigo investir por mês? Quanto que eu deveria investir? Existe uma regrinha de bolso bem simples, que talvez você já tenha ouvido falar, mas que não custa repetir. A regra 50, 20, 30, que mostra exatamente o quanto dos seus gastos deveria ir para cada coisa. Recebeu o seu salário? A primeira coisa que você tem que fazer é reservar 50% dele para as necessidades, para aquelas coisas do dia a dia. Então, alimento, transporte, saúde, educação, tudo que é necessário e importante para você sobreviver. Essa que é a verdade. Além desse 50%, você deveria pegar 20% do seu salário para destinar para algum investimento. E sobra ainda 30% para você gastar com o que você quiser. Aí é o lazer, é a saída de fim de semana, é a viagem que você quer fazer, não importa, é gasto com diversão. Para ficar mais claro, vamos pensar num salário aí de R$ 2.500. Se você ganhasse isso, a regra diz que você deveria investir R$500 todos os meses. R$500 é justamente 20% desse salário aqui hipotético. Se você pegasse esses R$500 e deixasse embaixo do colchão, sabe quanto tempo ia demorar para você juntar os seus primeiros 100 mil reais se você não investisse? Ia te custar 16 anos ali, ó, ralando e economizando R$500 todos os meses. Só que investindo isso vai levar bem menos tempo e é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Em seguida, você tem que criar um orçamento detalhado. Você pode escolher o método que você quiser, anotar no seu caderninho, que hoje em dia está cada vez mais em desuso, usar uma planilha financeira, usar um aplicativo na tela do seu celular. Com isso você vai anotar todas as suas fontes de receita, seja o seu salário, seja o bico que você fez, seja o freela que você prestou, e das despesas categorizando todas elas. Gastei com alimentação, gastei com carro, gastei com moradia, para ter uma noção exata da fatia do bolo, qual é a maior, qual que é a menor, quais são os meses que você gasta mais, quais meses você gasta menos. Esse é um exercício importantíssimo para você se conhecer melhor e inclusive ver se você está gastando o seu dinheiro com o que de fato agrega valor para você. Às vezes você nem percebe que tá gastando muito dinheiro com uma coisa, sempre faria sentido você economizar nisso e gastar com outra que você curte mais. Se liga nessa planilha de orçamento pessoal da BMF Bovespa. Já tem a da B3, que agora chama B3, mas ela é idêntica, só muda o logo lá em cima. Já tem lugar para você colocar receita e despesa do ano inteiro. Se você recebeu o seu salário, seu aluguel, pensão, hora extra e assim por diante, você vai anotando tudo. Aqui você coloca os investimentos que você fez no mês como se fosse um gasto. Inclusive é o que recomenda a regra 50, 20, 30. E aqui embaixo, ó, despesas fixas com habitação, seja aluguel, condomínio, prestação da casa, com transporte, saúde, educação, tem tudo já categorizadinho, prontinho para você usar e se organizar. Essa planilha do método 50, 20, 30 e todas que a gente vai mostrar nesse vídeo estão tudo lá de graça para baixar no nosso Telegram. Se bastante gente comentar dá para mim aqui no vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Passo 3 para você chegar nos seus primeiros 100 mil reais é reduzir os gastos não essenciais, porque é muito fácil eles irem entrando ali de mansinho no seu orçamento, vão se estabelecendo e quando você vê, eles já viraram quase como gastos fixos. É difícil, né? Porque geralmente são gastos que são ligados a lazer, a coisas que dão prazer pra gente. É o gasto do Uber que você pega pra cima e pra baixo que você poderia cortar e eventualmente ir de ônibus e a pé. É o gasto da pizza ou de algum aplicativo de comida que você esteja pedindo aí de fim de semana que você poderia substituir por, sei lá, cozinhar de vez em quando. Sempre tem como a gente reduzir gastos, mas eu sei, dói, né? Pra te ajudar de novo, você tem que usar a regrinha 50, 20, 30, porque é ela que
vai te mostrar se o seu orçamento anda muito desequilibrado. Além da planilhinha de orçamento pessoal que o Cezita acabou de mostrar. Tá gastando muito com as despesas necessárias, com 50% da regrinha, ou com os 30% do lazer? Reduz um pouquinho, mesmo que temporariamente, porque tudo que você conseguir economizar durante essa jornada, você pode direcionar para os investimentos. Isso vai acelerar demais o seu processo. O quarto passo é construir sua reserva de emergência. Antes de você começar a diversificar em outros investimentos com mais potencial de retorno, de rentabilidade, de lucro, é super importante você ter a sua reserva de emergência para cobrir qualquer despesa inesperada. Seja a tela do celular quebrado, exemplo que eu sempre dou, seja você ser convidado para ser padrinho, madrinha de casamento daquele seu amigão e você quer dar um presente especial. A reserva de emergência diz que você tem que ter nas aplicações adequadas que a gente já vai mostrar quais são, o equivalente a no mínimo 3 meses dos seus gastos normais até um ano, que é o tamanho que eu acho ideal. Vai aos pouquinhos, começa com uma semana de reserva de emergência, 1 mês, 3 e tenta mirar talvez 6 meses das suas despesas. Se você gasta R$1.000 por mês, 6 meses é equivalente a R$6.000. Tem que estar numa aplicação de fácil acesso, super segura para você sacar qualquer hora que você precisar. A gente já vai mostrar quais são elas. Dá uma olhada na planilhinha que a gente já deixou pronta para você, que chama reserva de emergência. A gente calculou que com um salário de R$2.000 lá no começo da regra 50, 20 e 30, a gente tem um gasto lá dos 50 mais 30% de R$2.000, já levando em conta os outros 500 que a gente vai investir. Tô navegando agora, coloquei R$2.000 e ele já mostra que uma reserva de emergência de 6 meses teria o tamanho equivalente a 12.000, só que se você quiser uma reserva um pouco menor, um pouco maior, colocou quanto você gasta por mês, ele calcula o resto para você. Quinto passo importante para você juntar os seus R$100.000 é começar com investimento de baixo risco. Não adianta acelerar o processo, pensar em começar lá por ação, fundo imobiliário, não, volta, começa naquele investimento que é seguro, que é previsível, mas que vai te garantir uma boa rentabilidade nesse começo de jornada. Que investimentos são esses? Eu tô falando de Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Tesouro Direto. Nele você tá emprestando dinheiro para o governo se compromete a devolver a sua grana daqui a um tempinho, corrigido pela Selic, que é a taxa básica de juros da economia. É um investimento que acompanha o juro Selic, então por isso mesmo ele é pós-fixado. Você só vai saber de fato quando você vai ganhar lá no futuro, mas você consegue ter uma boa previsibilidade porque a gente tá falando de renda fixa. CDB de liquidez diária é bem parecido. Você tá emprestando dinheiro agora não mais para o governo, mas para o banco, e ele também vai corrigir sua grana com juros, e o juro nesse caso é o juro CDI, que é um juro quase que irmão ali da Selic, é bem parecido. Só que presta atenção, é CDB de liquidez diária que a gente tá falando aqui, é o CDB que você pode sacar sua grana a qualquer dia, a qualquer hora, se surgir alguma emergência, se você precisar da grana, se mudou o plano, tudo bem, seu dinheiro vai estar lá disponível para saque. No Tesouro Selic é a mesma coisa, o dinheiro está disponível para o momento que você precisar, e é por isso que você deveria começar aí sua carteira de investimento por essas aplicações. E olha só como investir bem sua grana faz diferença. A gente vai usar agora o simulador da Mobius para ver quanto tempo demoraria para você montar sua reserva de emergência e quanto tempo você consegue economizar se você for bem planejadinho. Vamos pensar aqui que você vai pegar um CDB de liquidez diária, que ele é pós-fixado, né? Então ele vai render exatamente igual o CDI, 100% do CDI, o que seria bem equivalente ao Tesouro Selic. É bem parecido mesmo. A gente tá falando aqui de um investimento mensal de R$500. Você vai ter que economizar, dar seus pulos aí para economizar R$500 por mês, faça chuva, faça sol. Você tá partindo do absoluto zero, você não tinha nada aplicado anteriormente, e você vai aplicar esses R$500 por mês durante 24 meses, durante 2 anos. A gente tá fazendo essa simulação primeiro com 24 meses, porque de 500 em 500 você conseguiria chegar nos seus R$12.000, que é a reserva de emergência que a gente tá simulando aqui. É esse o tempo que você ia demorar se você não investisse sua grana, se você pegasse aquele dinheiro e deixasse num cofrinho ali parado na sala ou embaixo do colchão. Só que você tá aplicando a sua grana, então esses R$500, de 500 em 500, você conseguiria juntar R$13.311 depois de 2 anos aplicando ali, ó, regularmente. Só de você ter tomado a decisão de investir, você conseguiria um retorno com juros de R$1.542 nesse tempo. Então vamos voltar e simular agora não mais com 24 meses, mas com 22 meses para ver como é que ficaria essa conta. De 500 em 500 você não colocou mais R$12.000, mas R$11.000, já que a gente está falando de 22 meses, ou seja, 2 meses a menos do que na primeira simulação, e esses R$11.000 iriam render e virar justamente os seus R$12.000 da reserva, R$12.057 para ser bem mais exata. Só de retorno com juros você teria conseguido R$1.281. E por que a gente fez essa simulação? Para te mostrar que investir vale a pena. Só nessa brincadeira
brincadeira, você teria economizado 2 meses para montar a sua reserva de emergência. Cara, mas eu sou totalmente perdido, não sei onde encontrar esses CDBs, onde que eu aplico minha grana pra fazer justamente a reserva de emergência. Não tem problema, porque nesse vídeo aqui em cima a gente listou os 10 melhores investimentos com liquidez diária, que servem justamente para sua reserva de emergência. Eles rendem mais, inclusive, do que o Tesouro Selic, chegando a 220% CDI, mesmo assim super seguros. Esse vídeo tá dentro da playlist de Tesouro Direto e Renda Fixa, onde você encontra um monte de opção de investimento para você rechear aí sua carteira. Ó, atenção que isso aqui é importante, hein? O passo 6 é você estabelecer uma rotina de investimentos. É super importante você ter uma consistência nas suas aplicações. Escolhe um dia do mês, escolhe uma data para investir antes de você gastar, por exemplo, o dia do seu salário. Aqui no Econoweek a gente recebe os nossos pagamentos dia 28. Dia 28 eu já paro, tem um momento no meu dia para pagar todas as contas e já fazer meu investimento antes de fazer aqueles gastos mais supérfluos. Lembra lá da regra 50, 20 e 30? Ela tá em ordem justamente por isso. 50% é os seus gastos que não dão para você deixar de pagar, como a moradia e etc. Em seguida você vai para os 20% dos seus investimentos e depois para os 30% dos gastos, entre aspas, menos necessários, menos urgentes. Invista antes, pague-se primeiro e depois você usufrui com a consciência limpa do que sobrar. Sétimo passo super importante para você chegar nos seus 100 mil reais é você usar os juros compostos a seu favor, afinal eles estão ali para te ajudar. Como é que funciona o juro composto? Vamos pensar que você está aplicando seus 500 reais todos os meses. O rendimento ele vai se acumulando todos os meses, então você colocou 500 reais. No mês seguinte esses 500 reais viraram 501 reais, colocou mais 500 reais, o rendimento não vai ser sobre os 1.000 reais que você aportou ali, mas sobre o que você aportou mais o rendimento desse período. Ou seja, é uma máquina que está ali trabalhando sempre com o dinheiro que você está depositando ali, além de trabalhar em cima do retorno que o investimento já está gerando. Isso acelera o seu plano de chegar nos seus 100 mil reais, porque na verdade já vai estar, de certa maneira, reduzindo o seu esforço, né? Para ficar mais claro, vamos mostrar esse efeito de juro composto na prática na nossa planilha já conhecida dos Econoweekers, a bola de neve. Nessa planilha você só vai preencher os campos em amarelo e a primeira coisa que você vai colocar lá é a rentabilidade. A gente pegou uma média de uns 8% ao ano, que é uma rentabilidade bem justa. Você consegue isso na renda fixa, numa carteira bem diversificada. Você também vai ter que preencher o quanto que você vai investir por mês e a gente vai usar os 500 reais que a gente está falando desse vídeo. No fim do primeiro ano, de 500 em 500, você teria juntado 6.217 reais, isso porque seu dinheiro sempre está rendendo, é o juro composto trabalhando. Dessa grana, 97% veio do seu esforço, dos aportes que você colocou ali todos os meses, e só 3% veio do lucro, do juro. Só que olha como isso muda no 10º ano. Você já teria juntado seus 100 mil reais e desses 100 mil reais, 64% veio do seu esforço, 36% veio do lucro, dos juros. Olha como o juro composto trabalha a seu favor ao longo do tempo. Se você não tivesse ajuda do juro composto, isso ia demorar 16 anos. Se você não investisse, esse era o tempo que você ia demorar para juntar os seus 100 mil reais. Reparou que a gente está falando de uma meta até de certa maneira conservadora para você chegar nos 100 mil reais, né? 10 anos que é um prazo aí considerável. Só que dá para você antecipar essa meta a partir da estratégia de diversificação dos seus investimentos, como estratégia que serve ao mesmo tempo para você reduzir seu risco e aumentar o potencial de retorno. Não é recomendável que você faça isso de largada, porque o ideal é você montar sua reserva de emergência nos ativos que a Yoyo comentou. Só que montar da reserva, ou pelo menos uma boa parte dela, já dá para você diversificar em outras aplicações que aumentam muito a rentabilidade da sua carteira. Se a gente só estiver falando de tesouro, o passo seguinte é você diversificar em pré-fixado e tesouro IPCA. Também dá para você levar num outro momento a sua atenção para ações e fundos imobiliários, além da renda fixa com a reserva de emergência sempre em dia, como a gente comentou. Só que a gente já vai mostrar como fazer isso. Nono passo para chegar nos seus primeiros 100 mil reais é aumentar os investimentos conforme o tempo for passando. Em todas as simulações que a gente fez hoje, a gente considerou que você está economizando todos os meses 500 reais. Mas será que você não teve uma evolução de renda aí durante esses 10 anos de investimento? Será que você ainda está ganhando o seu mesmo salário de 10 anos atrás? Provavelmente não, porque se você é CLT, o seu salário é reajustado pelo menos pela inflação, né? Sem contar que você pode ter trocado de emprego, evoluído, ter tido alguma promoção. Diquinha de ouro, conforme você vai ganhando mais, é muito fácil a gente ajustar também os nossos gastos, passar a ter alguns confortos extras ali no dia a dia. Você tem sim que se presentear, né? Evoluir aí seu padrão de vida, mas dá uma segurada. Conforme você for ganhando mais,
Presta atenção também em quanto que você está investindo. Se você conseguir investir cada vez mais, vai ser melhor para o seu bolso, você vai conseguir acelerar seu plano de chegar nos 100 mil reais. Se sua renda aumenta, no mínimo você deveria aumentar os seus investimentos na mesma proporção. E se você for mais ousado, tiver mais focado ainda, você pode até aumentar em uma proporção maior do que o aumento de renda. O que a gente está falando? Se você tiver de fato focado nessa meta de chegar nos 100 mil reais, conseguir se controlar ali nos custos, você pode manter seus gastos iguais e aumentar ainda mais o quanto que você está investindo todos os meses. O passo 10 é você monitorar e ajustar o seu plano de investimentos conforme o tempo passa. Vai acontecer de você ter que tirar uma graninha da sua reserva, normal, não precisa arrancar os cabelos. Vai acontecer de você ganhar mais, vai acontecer da Selic subir, a Selic cair, aumentar a inflação, aparecer empresas novas na bolsa. Você tem que monitorar regularmente seus investimentos e, dependendo da situação, realocar, parar de investir numa coisa, investir mais em outra, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para dar uma olhadinha onde você está investindo e repensa a sua estratégia, é super importante. Aí você chega no 100 mil, vamos dar uma olhada quanto que ia render? Coloquei aqui aquele salário de 2.500 e a planilha ela já calcula que o patrimônio esperado é de 102 mil, praticamente os 100 mil, então vamos com esse valor mesmo para eu não ter que ficar alterando a planilha. Considerando um retorno de 10% ao ano e com uma estratégia de diversificação, dá sim para ter esse tipo de rentabilidade, os 100 pau iam render 813 reais por mês. É uma bela de uma renda extra e se você puder reinvestir isso todo mês, imagina só onde você vai chegar. É por isso que depois dos 100 mil as coisas ficam bem mais rápidas. Esse é um mega motivo para você comemorar, inclusive vale a pena você fazer pequenas celebrações em metas parciais antes dos 100 mil. Às vezes os 100 mil parece tão distante, mas juntou os primeiros 5 mil, vai numa jantinha no Outback com a namorada, com o namorado, juntou os primeiros 15, os 20, os 30, até chegar no 100, vai se presenteando, só não pode perder a mão, hein? E reinvista sempre. A gente comentou nesse vídeo que diversificar seus investimentos é um passo bem importante para você construir um bom patrimônio. E fundo imobiliário costuma ser o primeiro passo quando a gente está falando de diversificação dentro da renda variável. Para qual indicador que eu olho? O que eu tenho que fazer? Qual que eu escolho? Se você está perdidaço, você deveria conferir um vídeo que a gente fez com 5 melhores fundos imobiliários que vale a pena investir com análise real para ver quanto que um FII vale a pena. E aqui embaixo tem um aulão ao vivo com os membros do canal falando de tesouro direto. Para quem está começando, para quem está perdido, não sabendo qual título escolher. Como eu sei que você gostou, já deixou seu like aqui embaixo? Clica nessa bolinha, você vai fazer parte da comunidade de investidores aqui do EconoWeek.